Vamos começar orando. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade e príncipe da nossa paz, porque Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas, um Deus de amor e um Deus galardoador. Te agradecemos, Deus. Te louvamos e te glorificamos, porque em tudo Tu tens nos ajudado e Tu tens nos abençoado. Viemos lhe pedir agora, em nome de Jesus, Tu possas continuar nos abençoando, nos dando da Tua bênção, nos dando da Tua graça, nos dando da Tua paz, prosperando, Senhor, as nossas vidas e abençoando nessa reunião, Senhor, junto com as mulheres aqui do Santa Gertrudes. Tu possas, Senhor, continuar abençoando. Traga, Senhor, aquelas ainda que não chegaram, Senhor Jesus, que Tu venha, Senhor, trazer elas em paz. E que a Tua bênção e a Tua graça permaneça sobre nós. E que em cada momento possamos saber que Tu és um Deus fiel nas nossas vidas. São essas coisas que nós pedimos, Senhor, e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, Senhor. Bom, nós estávamos conversando sobre Mateus, capítulo 24. 24. Que fala sobre a vinda de Jesus. O 25 também fala, viu? Vilma, nós vamos entrar no 25 depois. Mas depois. Hoje, a semana passada eu estava correndo do sol, hoje eu estou querendo sol. Hoje nós estamos querendo sol. Ah, eu não estou querendo sol não, para sair daí porque as minhas mãos... E nós estávamos falando sobre a vinda de Jesus e sobre os sinais que estão acontecendo, né? E nós paramos aí no versículo 15, que diz assim: então quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão, será o tempo para quem estiver em Judá fugir para os montes. Se alguém estiver no telhado, não deve descer para juntar os seus pertences da casa. Se alguém estiver no campo, não volte para pegar o casaco. Que tempo terrível será para as grávidas e lactantes. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá dificuldades enormes como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais acontecerá algo parecido com isso. De fato, se a duração desse período não tivesse sido limitada, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, sua duração será limitada. Fala, Arlene. Tudo bem? Eu colchão, né? Eu estou bravo porque o colchão não chegou. Tudo bom? Tudo jóia. Então é assim. E eu estou sem celular. Obrigada. Quer sentar aqui? Esse versículo, nós lemos do versículo 15 até o versículo 22. Do que vocês acham que Jesus está dizendo? O dia da volta dele. São dias que precedem a volta dele. Tudo bem? Nós já explicamos que existem o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus. São dois fatos distintos. Tá certo? Não são o mesmo fato. A igreja é arrebatada e Jesus depois volta. Volta para quê? Para governar, para reinar. Tudo bem? Tá certo? A igreja vai passar por isso? Ou o princípio das dores. Mas esse período que Jesus está falando do versículo 15 ao versículo 20, não, a igreja já não está mais aqui. Isso é para quem está aonde que ele falou? Em Judá, e está aqui. As pessoas que ficarem passarão por isso e viverão isso.
E viverão tempos que ele mesmo descreve como tempos difíceis, tempos terríveis. Ele falou como a humanidade nunca experimentou. Se não fosse abreviado, Se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Ele mesmo diz isso. Vocês já imaginaram isso? Eu já tenho até medo dos bisnetos, dos tataranetos. Vai chegar, né? Mas o Kleber, por que ele fala sábado? Porque o judeu não trabalha no não sábado. trabalha no sábado Não e ele deve não fazer nada faz no nada. Inclusive, ele não pode ligar o carro e sair de casa para fugir. Eles não fazem nem comida, né? Não, Não, gente já comia deixa, fica pronto. já deixa Resto da pronto na sexta-feira. sexta. Deixa ficar pronto na Punha sexta-feira. só aquilo lá, acabou. Tem inclusive umas panelas que mantêm as coisas Usam quentes. panelas elétricas. Que mantêm as coisas quentes. Mas é só o judeu? Isso daqui que ele está falando, por isso que ele diz: quando virem a abominação devastadora prevista pelo profeta Daniel. Isso daqui é para o judeu, para quem está em Israel. A abominação devastadora, ele está falando do anticristo. E nessa parte existe um problema, porque para ela entrar no lugar santo, o templo precisa ser reerguido. E eles não têm. Eles não têm o templo ainda. Mas, eu vou falar para vocês, existem algumas coisas que já estão, que mostram que isso está muito próximo de ser acontecido. As guerras, os vírus. Não só, nós já falamos das guerras, das coisas que têm acontecido no mundo, da abominação. E quando a gente fala de abominação, o que é abominação? Coisas fora do comum. Então, Coisas fora do comum, que a gente não fora tá do nosso padrão, fora das coisas que são coisas que nós já falamos da apostasia, e que a apostasia já está presente dentro das igrejas. Vocês lembram disso? Nós comentamos isso na terça-feira passada. Quem pode falar de uma apostasia aí que está acontecendo dentro das igrejas? Do irmão. Do irmão. A história do jatinho, a história dos escândalos que estão acontecendo dentro das igrejas, desvios financeiros, abusos sexuais que estão acontecendo, enfiando, por exemplo, narcotraficantes dentro da igreja, controlando as igrejas, usando as igrejas como lavagem de dinheiro, políticos usando a igreja como lavagem de dinheiro e assim por diante. E por que chama apostasia? Vocês lembram? Porque esses escândalos fazem os outros desistirem da fé. Desviam as pessoas da fé. Por isso que fala apostatar da fé. E qual é a diferença deles para essa abominação? Que eles ainda conseguem. E a abominação é uma coisa que não vai conseguir ninguém. É tipo, vai ter que passar e não vai ter saída, é isso? Não, abominação é aquilo que Jesus falou, que é aquilo que aconteceu lá em Daniel, lembra? Em 70 depois de Cristo, que Tito entra dentro de Jerusalém com o exército romano, destrói a cidade e só sobra o templo. Quando ele entra no templo, ele pega as estátuas de Zeus, de Apolo e tudo mais, vai no Santo dos Santos, coloca essas estátuas lá dentro. É um sacrilégio. E Ou seja, manda vai contra sacrificar. aquilo que a gente acredita, entendeu? Isso. Ele profanou tudo aquilo que era de símbolo para o povo de Israel.
Hoje, por exemplo, fazer um casamento religioso de pessoas do mesmo sexo seria um sacrilégio, Seria uma abominação. Ficou? Por que seria uma abominação? Que não é o natural. Que não é o natural. A igreja está acostumada a fazer, né? Então, e nós estamos vivendo isso também. Nós já estamos vivendo isso dentro da igreja. As coisas que, teoricamente, seriam proibidas para estarem dentro da igreja já estão acontecendo. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós temos visto pastores abençoando esse tipo de união. Nada contra, mas tem pastores abençoando isso e igrejas fazendo esses casamentos dentro das igrejas, por causa de dinheiro. Nós temos visto pastores tendo diversas pessoas que se dizem pastores, ou até mesmo sacerdotes, líderes religiosos, participando de orgias dentro das igrejas, profanando o templo. Mas não é o templo de Israel, é sobre essas abominações que Jesus está dizendo? Também, mas a principal é a reconstrução do templo em Israel. O dia que vocês ouvirem no jornal dizendo, olha, o templo de Israel vai começar a ser construído. Eu participo de um grupo que se chama a Reconstrução do Terceiro Templo. É um grupo lá de Israel. E isso daí está muito adiantado. Tomara que Deus não leve antes. Não, mas eu acho que a igreja vai chegar a ouvir a notícia dessa reconstrução, Vilma, mas ela não vai chegar a ver a reconstrução, porque a igreja já vai ser arrebatada antes, tá ok? Porque isso vai ser uma festa em Israel. Isso vai ser uma festa em Israel, mas também vai ser o prelúdio da destruição, de acordo com esse texto aqui de Mateus 24. De acordo com esse texto. Porque a abominação, Deus fala do anticristo, Jesus fala do anticristo. E diz que quando ele entrar no templo e sacrificar lá dentro, significa que ele já mostrou literalmente quem ele é. Por que a gente fala tanto dessa preocupação com o anticristo? Vocês já sabiam que ele já está aqui no meio de nós e já está operando? Já está trabalhando? Eu assisti ontem. Eu não sei se é, né? Mas os Estados Unidos... Não só isso, mas esse é uma das minhas suspeitas. Promover a paz mundial, promover a união, tá dizendo, prometendo acabar com todos os conflitos que existem no mundo e tudo mais e tal. Já se vestiu de Jesus, já mostrou que está dizendo, eu sou o provedor da paz no mundo todo. A preocupação é que assim, você já pensou, Arlete, se o diabo chegasse para você, entregasse o cartãozinho de visita e falava assim, prazer, Arlete, eu sou o diabo, vim destruir a tua vida. Mas ele já está tentando. Mas ele não se apresenta assim para você, se Não, é um apresenta? presente bonzinho, né? Ele age na surdina.
O anticristo também vai ser assim. Ele não vai chegar no mundo e dizendo assim: olha, eu sou o anticristo, eu quero que todo mundo se exploda, eu vim aqui para que vocês me adorem como salvador do mundo e pronto. Ele não vai fazer isso. Ele vai enganar muitos. Ele vai enganar todo mundo. Ele vai enganar as nações. Vai dizer: olha, eu não quero nada, eu vim, vou apaziguar tudo e tudo mais e tal, beleza, lindo, bonito, maravilhoso. Mas a partir do momento que a igreja é tirada, Muda tudo. muda tudo. Ontem eu assisti isso na televisão. Ele já não tem mais motivos para se esconder. E se vocês olharem essa história da preparação do templo, The Temple Institute, é a instituição que eu participo, inclusive, na comunidade lá em Jerusalém. Ele já tem todos os utensílios prontos. Já tem a ovelha do sacrifício pronta e separada, de consagração do templo. Existe uma construtora contratada que promete reconstruir o templo em 6 meses. Mais, inclusive, luxuoso do que o terceiro templo, construído por Herodes. Tá ok? E financiado pelos Estados Unidos. É um dos grandes financiadores disso. Então, nós estamos vendo a preparação destas coisas. É disso que Jesus está dizendo. Quando acontecer isso, aí o negócio realmente vai virar. O templo ainda não foi reerguido fisicamente, mas nunca esteve tão pronto no papel, nos seus rituais, na infraestrutura. A única coisa que separa o plano de execução é decisão política. É o controle soberano da esplanada das mesquitas. E eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês escutaram no jornal, mas passou batido por muitos que não conhecem. A estrada, em fevereiro de 2026, foi celebrado em Israel e anunciado nos jornais do mundo todo a reabertura da estrada da peregrinação. Vocês estiveram lá, não tiveram? Vocês chegaram a visitar a estrada da peregrinação e da crucificação ou não? Não é A Via Dolorosa, vocês foram. Nós somos. Na Via Dolorosa. Sim. Na estrada da peregrinação, não. Por quê? Porque era um território palestino. Aí Israel vem, faz uma guerra na estrada de Gaza e tudo mais. E aí o que acontece com Gaza? Some. Israel aumenta suas fronteiras e a estrada da peregrinação passa a ser agora território israelense. Reabre a estrada de peregrinação, era a estrada por onde eles subiam. Vocês subiram até a mesquita lá, não subiram? Subiram até a mesquita. Aquele era meio caminho só. E eles não falavam nada para gente. Não, porque era meio caminho. Mas eles falam português? Olha Cada só, turista? que daí. Como que é? Não. Pode sentar.
Você estava no ponto? Senta aqui. Não, eu vi. Aí o que acontece? Com essa história da guerra de Gaza, a outra metade da estrada fez parte agora do território israelense. Porque o muro de separação entre Gaza e Israel foi ampliado. Então, aquele pedaço, em fevereiro de 2026, em fevereiro deste ano, ele foi reaberto. Foi aplanado e virou o mesmo caminho. E a Palestina, como que ficou? Continua lá nos seus escombros. Mas não pertence. Nossa, gente, tá feio. Mas vocês estão vendo como tudo está convergindo? Tudo está sendo preparado para isso. Isso foi noticiado nos jornais do mundo todo. Eu gosto de assistir mais o jornal CNN. É CNN que fala, né? E Foi noticiado no jornal do mundo todo. E esse pastor, Kleber, ele estava, não lembro que igreja que é aqui, alguém, né? Para a igreja orar, porque é o que você está falando aí. Já o anticristo, né? Já tá trabalhando. E para a igreja ficar, ou em oração, né? Claro. Porque está ficando feio. Né? Duro que a igreja está preocupada com política, né? Você vê, o Lula foi lá. Já estão falando, porque nós temos que. A igreja tem que se posicionar. E não tem que se posicionar com Mas política. a igreja não está. Sim, nós estamos nos posicionando, mas existem muita gente, Meire, dentro das igrejas que acham assim, isso é um fato para daqui 10, 15, 20, 30, 50 anos. E não é, né? Não é. Nós estamos falando de uma reconstrução de um templo que demorou décadas para serem construídos, que hoje já existe uma construtora contratada que diz assim, eu faço esse projeto em 6 meses. Gente, olha para o nosso tempo aqui hoje, nós estávamos comentando de domingo, nós estávamos falando que domingo para nós foi corrido para todos nós, mas o tempo está passando muito rápido. Muito rápido. É isso que Jesus está dizendo, o tempo está sendo abreviado, as coisas estão acelerando. Dá uma lida lá para mim, Vilma, no versículo 32 de Mateus 24. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo? O que Jesus está dizendo? Olha, a hora que vocês virem o começo dessas coisas acontecerem, fique esperto. Está dizendo que nós temos que estar atentos aos sinais. Aos sinais. A gente sabe os sinais. Se fizer uma nuvem escura, o que vai acontecer? A gente já Chuva. sabe o sinal. Ele fala, quando a figueira começa a brotar, você sabe que é verão. Então a gente tem que estar atento aos sinais que nós já conhecemos. Né? Então, e esses sinais que a gente está recebendo como lá em Manaus? Sim. Já não é? É os sinais. E está acontecendo no Tempo, mundo todo. O clima não está diferente? Não está As ficando, tempestades não era como hoje. não está São sinais ficando que a gente restrito a Israel. Os sinais estão acontecendo e influenciando o mundo todo. Eles estão acontecendo no mundo todo. A apostasia não está só em Israel, está dentro da igreja, no mundo todo. As abominações não estão entrando, não estão precisando esperar um templo em Israel ser construído. A abominação está entrando dentro das igrejas e de modo geral, no mundo todo. Tem possibilidade de igreja contra igreja? Tem, já existe. Já existe. Se você pegar, por exemplo, não só dentro da Índia,
mas esses dias eu vi na Irlanda, tem a igreja protestante contra católicos. Uma igreja queimando a igreja do outro. Mas por quê? Porque existe birra, isso desde a época medieval. A igreja ortodoxa a igreja ortodoxa dentro da Rússia não se dando bem com evangélicos, tendo suas dificuldades com a igreja católica, coisa que sempre andaram juntos. Estados Unidos também, né? Sim. Então, o que está acontecendo? Esses sinais estão brotando, é isso que Jesus fala da figueira, se atente aos sinais. Jesus não deu essas informações para satisfazer a curiosidade intelectual dos apóstolos, porque ele começa o sermão em 24, porque os discípulos perguntaram para ele. Os discípulos falaram para ele, olha, você está vendo o templo, que bonito, que tudo mais e tal. Aí Jesus veio e falou assim, vocês estão vendo tudo isso aqui vai ser destruído em 3 dias. Aí os discípulos perguntaram para ele, viu, quando esses sinais vão acontecer? E aí Jesus começa a explicar que isso daí não é nada, isso aí é só o princípio das dores. Lembra que nós falamos das dores de parto e tudo mais e tal? E aí Jesus começa a explicar tudo o que iria acontecer. E aí chega nesse versículo 32 aí, Jesus fala assim, olha, fique atento aos sinais. E a ideia desse estudo que eu estou trazendo para vocês é para que vocês vejam que esses sinais já estão acontecendo e estão acontecendo de forma muito acelerada nos nossos dias hoje. Nos nossos dias, hoje, viu? Mas eu não ficaria preocupado com seus netos e bisnetos, não. Ficaria preocupado com os filhos. É com você, Coitada, minha filha. Com os filhos. filho, nós mesmo. Jesus faz esses comentários para gerar o que nos discípulos? Vigilância. Falou, fique esperto. Se fosse na linguagem de hoje, Bia, ele falava, fique esperto. Fique esperto aí, se liga, porque o negócio está acontecendo. E está acontecendo nos nossos dias, hoje. Não é para amanhã, não. Nós estamos vivendo isso hoje. É que as pessoas ainda não É fácil? não acreditam. É fácil? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando que vocês viram o Piauí debaixo d'água? Era seca. Pernambuco, né? Pernambuco debaixo d'água? Nordeste todo Era tá seca. Quando que vocês viram isso? Mas o padrinho Cícero, ele falava que São Paulo ia virar Nordeste, Nordeste ia virar São Paulo. Ele falou, o padrinho Cícero lá. seca na Amazônia, né? Não tem Seca na Amazônia. seca na Amazônia? Não, e agora Falou. mas não Olha tem aí, seca você. mais lá agora. Não, agora voltou a chuva, mas ficou assim, baixou que as pessoas não Baixou o nível. E lá só é barco e poder navegar. Você vê, andar no leito do rio Amazonas. E olha, nós estamos falando de coisas que praticamente na nossa idade, isso é imaginável. Imaginável acontecer. Rio São Francisco é bem. Eu fui lá no Rio São Francisco e está bem. Mas que batia. Tudo isso, gente, são os sinais do que Jesus está alertando. Os sinais, a hora que vocês começarem esses sinais a acontecerem, fique esperto, fica vigilante, porque a vinda está próxima, muito próxima. Porque nós estamos vivendo todos esses sinais. A natureza está gemendo, ela está clamando, ela está gritando: volta, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para entender
se o arrebatamento está próximo sobre as óticas dos sinais atuais, os estudiosos da escatologia bíblica usam uma metáfora, a metáfora da figueira, que foi esse versículo que nós lemos. E isso tudo, gente, começou lá na década de... começou em 1948. Ezequiel 37 fala dos ossos do vale seco ganhando vida e uma nação sendo restaurada em um único dia. Sabe o que aconteceu em 1948, Meire? A nação de Israel foi constituída novamente. Em 1948, uma reunião da ONU, aonde um brasileiro, alguém sabe qual é o nome do brasileiro? Tem o nome de um bicho, Graça Aranha. Representante do Brasil na ONU, numa votação que ficou empatada e coube ao brasileiro desempatar. E ele votou a favor da criação da nação de Israel. Após isso existe uma guerra que dura 6 dias, onde algumas nações se juntam e dizem: nós vamos acabar com essa nação, e eles perderam. Isso começa a falar, foi o cumprimento da profecia de Ezequiel 37 e a profecia de Isaías 66:8. Abre lá em Isaías 66:8, Vilma. Israel não pode acabar. Não vai acabar. Isaías o quê? Isaías 66:8. Abre para mim Zacarias 12:3. Opa, desculpa, é Isaías, né? Isaías 66:8. 66:8, Isaías 66. Zacarias 12:3. Quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz aos seus filhos. Ou seja, essa profecia de Isaías se cumpriu em 1948. Nasceu uma nação em um único dia. E em um único dia entraram em Israel em torno de 60 mil judeus. Em um único dia. Ou seja, Israel deu à luz a 60 mil judeus em um único dia. E foi criado num único dia. A partir daí, os estudiosos da Bíblia dizem que começou o relógio de Deus para a segunda vinda de Jesus fazer assim. Andar. O relógio de Deus começou aí. Tá ok? Eu pedi para a Zilda abrir lá para mim Zacarias 12:3. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Olha para a figueira, todas as nações da terra. Não pode ler. Não. É de novo? Não, a gente não entende. Tá. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la,
Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Israel, uma pedra pesada. Desde que Israel foi criado, Israel gera polêmica. Primeiro por causa da Palestina, por causa que os palestinos colocam Jerusalém como a central, como aquela duas nações e um único território e tudo mais e tal. E isso é um debate que existe desde então. Só que chegou um momento, e esse momento foi esse ano, que Israel se tornou uma pedra pesada para todas as nações. Por causa do quê? Outro fato que nós estamos vendo no jornal todos os dias. Israel acabou com Gaza, não acabou? O que todas as nações fizeram, inclusive os Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos, no começo, apoiou. Israel tem direito a ir e tudo mais, mas chegou um momento que até os Estados Unidos virou e falou assim, viu, precisa acabar com isso. Precisa parar. Dois estados, o Palestina. Eu quero formar 2 estados. E Israel está dizendo, não, eu não quero 2 estados. Por quê? Porque o território é meu. Vocês sabem como é que a Palestina foi formada? Guerra dos 6 dias. Egito, Arábia Saudita, Líbano, Síria se reúnem e dizem, vamos acabar com a nação de Israel. E nós vamos fazer isso em 6 dias. E a Palestina parece que não é tão grande. Ela É uma faixa do território israelense. 6 quilômetros. 6 quilômetros só. E aí o que aconteceu? Essas nações se juntaram, vamos fazer uma guerra e tudo mais, aproveitar que a nação está fragilizada e tudo mais, tem muito pouca gente. Israel tinha 30 mil habitantes. Montaram um exército lá e vamos acabar com eles, vamos entrar com tudo e arrasar. O problema é que é assim. Cada um deu ali, cada um seu país, e as pessoas sabem que não vai brigando por espaço de território. Mas aí, Vilma, o que aconteceu? Eles acharam que podia acabar com a nação de Israel. Israel Todo mundo quer o mesmo pedaço. se juntaram e por causa de uma mulher, juntou, desses 30 mil habitantes, juntou 3 mil, e o exército de 3 mil deu um chute na bunda, derrotou o exército com Egito, Arábia Saudita, Síria e Líbano, tudo junto. Derrotou eles em 6 dias. Aí o que aconteceu? Boa parte desse exército que foi derrotado, que estava preso lá em Israel, virou para as nações da quais eles participavam, viu? Vem e me tira daqui. E por causa da derrota eles falaram, não, nós não vamos tirar vocês daí. Fiquem aí. E como era muita gente, Israel criou Gaza. Colocou esse povo lá e disse, vivam aqui então. Então foi Israel que construiu. Por isso que eles querem dizer. Israel é que mantinha Gaza até pouco tempo. Até pouco Eles tempo. não falavam que era mais de 500 caminhões de ajuda todos os dias? Desses 500, 400 eram de Israel que ia para lá. E eles jogavam pedra ainda em Israel. E Foi agora, aí por que se Israel tornou parou com a ajuda, virou que estava... Aí o que aconteceu? Por causa de tudo que aconteceu lá com Hezbollah, com Hamas e tudo mais, houve aquela guerra. Israel disse, a partir de hoje eu não te sustento mais. E a ONU é contra Israel. Quando vocês querem que a ajuda Eles chegue, querem... agora as nações vão ter que sustentar Não teve o vocês. pessoal da ONU que entregou um monte a invasão
Muita informação que eles tinham foi a ONU que deu. Então, Israel essa propôs, profecia de Israel tinha Isaías vindo, 12, propôs. 3, Tanto que eles foram tudo também demitidos, se então. cumpriu. Todas as nações da terra se voltaram contra essa atitude que Israel teve. E Israel passou a ser uma pedra pesada para as essa nações. que Porque todas elas estão contra eles. Só que Israel, vocês estiveram lá. Qual é o tamanho de Israel? pequeno. Você vê ele no mapa, em relação às nações que estão em volta dele, Ele é chupinha. e não- Cabe os dois do Irã, cabe dois de Israel, tranquilo, sobra espaço. dois não, acho que uns 3 ou 4. Cabe, sobra espaço. Então ela se Tem o Irã em tornou relação- pesada. E por causa do Hezbollah, tem atacado o Líbano. E o próprio Estados Unidos tem dizendo, olha, não bombardeie o Líbano. Não estrague o Líbano. Eu não sou a favor disso. E as nações estão contra. Então, essa profecia também está se cumprindo. Ela está se tornando pesada. Israel está se tornando uma pedra pesada para as nações. A ONU já é contra. Por quê? Porque olha para a figueira, a hora que ela começar a brotar, a vinda de Jesus está próxima. Kleber, estou fazendo seu carro de descanso aqui. Apoio. Eu os três. Se vocês lerem lá o livro de Apocalipse, capítulo 13, vocês vão ver e vão perceber que Deus fala de um controle global. Que o anticristo vai impor um controle global. Ele vai centralizar todo o seu poder no controle mundial. Ele vai querer controlar todas as nações. E se vocês forem ver, isso já está em andamento. Através do quê? Através das moedas digitais. Eu fui pagar, eu comprei o veneno ontem para passar lá na sede e eu tinha uma nota de R$100 na carteira. Tirei a nota, dei na mão do cara, o cara virou e falou assim, Não tem troco, eles falam que não tem. não tenho troco. Só cartão. Pix, só cartão. Você tem Pix? Eu não tenho. Tive o Pix. Ah, Lá meu neto. tem Pix. É Pix. Bom, passa Pix. Falei, viu, mas ele falou, não tem. Ele abriu a gaveta e tinha R$10. Ele falou, não tenho como te dar troco. Aí fui obrigado a tirar o cartão e ir lá passar o cartão digital. Moeda digital. Identidade digital. Identidade digital. Ou seja, Não acabou. a gente está falando muito, nós estamos falando muito, muita gente antes, os estudiosos antes, nós mais antigos de igreja, achava que a gente ia ter uma marca da besta, não era assim? Colocar Que ia ser até colocar um chip pra trás. chip, ia colocar um código de barra na testa, não é assim? Na igreja também. Foi colocado. Ó. Não foi? Peço o sinal da. Ah, o celular? O celular. Mas tem gente que está implantando. É. Não, tem gente que está implantando Mas você chip, não tem mas que ele ser depende roubado, de um né? sinal de celular. Ah, o celular. Vocês não entenderam ainda? Tem gente que tem mais de um chip na mão, sem implantar no Onde corpo. você estava? O celular fala onde você estava. Sem implantar no corpo. Você carrega mais de um chip. O meu mesmo tem 2. Você está conseguindo fazer alguma coisa hoje sem isso aqui? Não, estou desde cedo sem celular. Eu quero Identidade digital, carteira do motorista, tá tudo dentro da onde? Para vender uma passagem para minha neta, não aceitou. Para você comprar alguma coisa no supermercado hoje, eu dei um exemplo real para vocês hoje.
Tá ali, eu usei o cartão do banco, mas vai chegar uma hora que nem o cartão do banco tem mais. Por quê? Porque se eu não tiver o celular... Viu, Kleber? E o Controle... Os ladrões vai E o celular também, exemplo. Eu não sei se eu entendi, se eu entendo direitinho. Aonde a gente estiver, eles Isso sabem. já acontece na China, Meire. Isso já acontece na China. Sem isso aqui, o cara não sobrevive mais na China. Ele não toma o ônibus Sem o celular. sem o celular. Ele não toma o café na padaria. Ele não entra no shopping. Sem o celular. Tudo. Eles sabem a gente. Você vai no trem, tem um Drone aí, Tudo aí bem? embaixo, tudo fica Gente, nós vamos parar nesse tópico hoje, tá ok? Para que vocês tenham aí um tempo para vocês fazerem aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar lá embaixo participando lá, passando massa corrida nas paredes, tá bom? Mas pensem nisso daqui que nós estamos falando. Esses sinais, lembra do que nós lemos lá no versículo 32? A hora que a figueira começar a dar os sinais. E os sinais estão acontecendo. Acorda. A figueira, no caso ali, é Israel. A figueira, nesse caso, é Israel. Israel. A figueira é comparada com Israel. Israel já está dando os sinais. Ela se tornou pesada para todas as nações do mundo. Inclusive para nós. Inclusive para nós. Ela se tornou pesada. E nunca, eu vou adiantar um pouco o que nós vamos falar terça-feira que vem. E se nós olharmos para Gog e Magog, que é uma outra profecia que está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 13, Gog e Magog. Quando você falar de Gog e Magog, uma parte está na Turquia e a Turquia está lá, já existe, linda, bonita, maravilhosa, e Magog começou a voltar a existir, porque ela estava na região da Ucrânia. Era um território ucraniano e russo, mas com a divisão da Rússia, ela deixou de existir porque ela passou a ser ucraniano. Sabe aonde fica, Meire? Num dos territórios invadidos pela Rússia dentro da Ucrânia. A Crimeia, que agora é russo. Voltou a ser russo de novo. Ou seja, Deus está movimentando as peças e as pessoas ainda estão dormindo, achando que o arrebatamento e a volta de Jesus vai demorar. Vai demorar. Tá bom? Olha para a figueira. Tá próximo, tá? Tá próximo. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel,
Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar.